Olá, psicóloga e psicólogo, Carlos Costa aqui. Oi, Marina Lemos, seja bem-vindo a mais uma aula. Temos um conteúdo incrível para vocês hoje. Coloque aí nos comentários se você participou da primeira aula e o que você achou da primeira aula, para a gente estar conhecendo um pouquinho mais de vocês. É isso aí, pessoal. E aí, o que acharam da primeira aula? Deixa aí nos comentários que a gente vai estar respondendo todo mundo. Tá? Os comentários estão aqui nessa página onde você está assistindo a aula. Você pode colocar aí os comentários que a gente sempre responde a todos. Tá? Essa é a segunda aula da nossa mini class sobre atendimentos psicológicos online. E na aula de hoje, a professora Marina irá falar sobre como você deve elaborar a sua proposta para poder fazer o cadastro no EPSI. Tá? Então, o que você precisa saber para elaborar essa proposta? É isso que você vai descobrir na aula de hoje. Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar tela aqui com você. Colocar eu e a Marina aqui no cantinho para vocês nos verem. Então, essa é a segunda aula da nossa mini class Atendimentos Psicológicos Online, tá? Nessa segunda aula, você vai aprender como realizar o cadastro no EPSI para oferecer atendimento psicológico online. O que você vai aprender nessa aula? Quais são as regras, né, para o cadastro no EPSI, tá? E quais são os tópicos mais importantes para fundamentar a sua proposta de prestação de serviços ao realizar o cadastro, tá? Como aproveitar ao máximo essa aula? Então, como eu sempre digo, tenha foco na aula. É uma aula rápida e objetiva, com tudo que você precisa saber. Então, mantenha o seu foco, faça anotações e anote todas as suas dúvidas para que nós possamos tirar as suas dúvidas no final da aula, tudo bem? Então, vamos ao conteúdo. Passo a palavra à professora Marina e vamos para a aula. Vamos nessa. Então, quais são os pré-requisitos do Conselho Federal de Psicologia para o cadastro no EPSI? Então, a gente viu aí, Carlos falou alguns pré-requisitos que são importantes, né? E agora, quando a gente vai ver, a gente vai falar sobre a proposta de prestação de serviços por tecnologias da informação e comunicação. Quando você vai... Só para colocar aqui, para quem não viu a aula 1, foi lá na aula 1 que eu falei sobre esses pré-requisitos, tá? E hoje a professora Marina vai falar especificamente sobre a proposta de prestação de serviços. Então, se você ainda não viu a aula 1, é muito importante que veja, porque lá eu falo sobre a resolução, sobre os pré-requisitos, e aqui é uma continuidade da aula 1, tudo bem? Só para deixar aí claro para eles, tá, Marina? Isso, com certeza. E esse é o último pré-requisito aí, que é quando a gente vai no site do EPSI, como o Carlos falou na aula 1, vocês vão cadastrar, vocês vão preencher seus dados, responder algumas perguntas dentro do questionário, e na última parte desse cadastro, o conselho tem lá uma pergunta, né? Apresente sua proposta de prestação de serviços por tecnologias da informação e comunicação. Ele quer saber como você vai prestar esse serviço no meio virtual. Então, vamos lá, alguns tópicos super importantes que você deve inserir nessa sua proposta de prestação de serviço, e é onde os psicólogos mais travam aí, porque eles ficam perdidos sem saber o que colocar. O primeiro ponto que o conselho sempre exige é que você diga qual local você vai realizar o atendimento, de casa, do consultório. Dentro desse local é importante também você dizer os equipamentos que você vai utilizar. A gente está vendo aqui vários exemplos, que esse local que você vai realizar o atendimento deve ser seguro, sigiloso, e também deve ter uma boa iluminação, que para isso você vai utilizar tais equipamentos de iluminação. Temos aí a iluminação de pé, iluminação para celular também, que é uma forma. Temos aí o tripé também, para que você não fique com as mãos livres, caso você for atender pelo celular. Temos aí também no vídeo, que a gente pode ver o quanto é importante a iluminação, porque o cliente tem que ter uma clareza sobre o seu corpo, sobre sua face e vice-versa. E é importante estar bem centralizada no vídeo, com a boa postura. E os equipamentos de trabalho.
Isso tudo está inserido aí no seu local, nesse espaço físico que você vai realizar. Você vai redigir um parágrafo falando sobre isso tudo. Porque isso tudo que eu falei agora também interfere aí, influencia na comunicação que você vai estabelecer com o seu cliente. Um outro ponto é evidências científicas. Quais são as evidências científicas que existem para a prática que você quer realizar no meio virtual? Além disso, quais são as evidências que você está se baseando? Você vai precisar informar qual é o público-alvo que você vai atender e a faixa etária, tá? E os tipos também de estratégias terapêuticas. Isso tudo de acordo com a literatura científica. Vamos lá aqui trazer um exemplo, por exemplo, público-alvo, adultos introvertidos, né? Você pode dizer adolescentes, crianças, idosos, adultos introvertidos. Você pode falar também que vai atender pessoas com transtorno de ansiedade, se você quiser falar de um modo mais específico, mas sempre lembrando, como a gente está vendo aqui um exemplo, que existem referências, você está se baseando cientificamente para atender esse público. E é isso que você vai trazer aí quando você for redigir sua proposta. Imagine que você está escrevendo um artigo. Não é como um artigo, mas na proposta você também vai... É legal quando você coloca entre parênteses as referências que você utilizou, né, os textos que você leu e que se baseou para elaborar aí a sua proposta de prestação de serviço. Então, a gente está vendo aí a faixa etária, adolescentes, tem autores que já pesquisam terapia online com adolescentes no meio virtual. Então, a gente tem aí já um acervo até legal, né, de artigos sobre psicoterapia online. Verifique, né? Carlos aí abordou na aula 1 o público que a gente não pode atender, que não é permitido pelo Conselho Federal de Psicologia. Além de você se basear no que o Conselho veda, para que a gente não atenda online, você vai precisar olhar na literatura científica o que é que tem de indicação e contraindicação, porque já existe pesquisas que comprovam o resultado positivo da terapia online com pacientes ansiosos com tal abordagem, por exemplo, é um tipo de pesquisa. Já outras pesquisas que comprovam que existem similaridades, né, resultados positivos em ambas terapias, presencial e online, quando faz essa comparação para casos de depressão, por exemplo. Então, sempre pense na singularidade de cada caso e do paciente, e também além de considerar as preferências dele. Né? Vamos aí também ver um outro ponto importante, né? Um outro tópico é a preservação do sigilo profissional. Quais recursos tecnológicos você vai utilizar para garantir esse sigilo profissional online? E a gente, além disso, vai precisar informar os clientes sobre isso. Eu diria que a ética virtual, fazendo parênteses, mas é muito importante também essa informação, a ética virtual se baseia em 3 pontos. Um é a consciência dos riscos e as limitações, para que você possa minimizar os riscos é o segundo, e o terceiro é informar os clientes sobre isso. Essa ética virtual que a gente vai estar sempre lembrando desses 3 pontos. A ética virtual, ela é tão importante que no nosso curso nós temos um módulo só para a ética virtual, né, Marina? Sim, um módulo bem extenso, e além disso, a gente tem que pensar que a ética perpassa por quase toda a nossa conduta aí no meio virtual, porque não é só a questão de tudo que a gente vai fazer para garantir o sigilo, os procedimentos, mas também da técnica que a gente está utilizando enquanto psicólogo também, né? E quando a gente se baseia cientificamente, a gente vai estar agindo de modo ético e responsável também. Então, por isso que também, além do módulo de ferramentas, né, que a gente tem com tecnologias, temos também um módulo falando dessa teoria e da técnica do atendimento online. Um exemplo aí quando você vai colocar tópicos sobre o sigilo profissional online, na verdade são digamos que você vai deixar aí mais ou menos 2 parágrafos para falar sobre isso, porque é muita coisa. Então, eu vou dar um exemplo aqui de alguns pontos que você vai abordar dentro desse parágrafo do sigilo profissional online. O primeiro é como você vai proteger seus dispositivos, utilizado no atendimento, celular, iPad, computador, conexão, qual tipo de conexão você vai utilizar, porque isso pode interromper
o atendimento. Se a conexão não for privada também, isso pode influenciar trazer mais vulnerabilidade aí na segurança. Como você vai fazer a guarda de documentos, programas de certificação digital que você vai utilizar para assinatura dos contratos, a gente vai falar depois sobre isso na aula 3, que são os contratos que são exigidos pelo conselho, contratos específicos para o meio virtual, que a gente vai contratos terapêuticos, né, para o meio virtual. Verificação de identidade também tem a ver com essa questão do sigilo profissional, dessa questão da confidencialidade também. A gente precisa saber quem a gente está atendendo e precisa utilizar alguns recursos aí para verificar a identidade. E esclarecer ao cliente também faz parte dessa nossa conduta em relação ao sigilo, porque o cliente precisa ser bem informado sobre os atendimentos online para que ele possa fazer uma escolha consciente sobre a terapia online. Então, trazemos aqui um parágrafo que é um exemplo é um texto, né, na verdade, sobre o e-mail. Digamos que você vai prestar um serviço online, né? Você escolheu atender por e-mail. Então, você vai precisar dizer, eu vou atender por e-mail através de tal sistema, que é o Hotmail, por exemplo. Por que você vai atender pelo Hotmail e não pelo Yahoo? Porque o Hotmail ele é mais seguro, mais apropriado para os profissionais de telesaúde, que trabalham, né, profissionais de saúde, que vão atender online, porque eles lidam com informações sigilosas, é encriptado, também ele é acessível, e você vai falar todos aí os níveis de segurança que o Hotmail, que é esse servidor de e-mail, tem, e justificar, fundamentar sua escolha, né? Por que você escolheu. A escolha da sala virtual faz parte do sigilo profissional online. Quando a gente for falar que a gente vai atender por e-mail, chat ou vídeo, a gente precisa dizer por que a gente escolheu tal sala e explicar como vai funcionar esse tipo de atendimento. Esse também é um outro tópico que você vai precisar inserir na sua proposta. Você vai precisar dizer que você vai utilizar um contrato de atendimento psicológico em meio virtual, que é um contrato específico, como eu falei, vamos falar na aula 3. E aí você vai dizer como ele vai ser assinado. A gente recomenda no curso para os nossos alunos que seja assinado de forma virtual e legal. Existem programas de certificação digital com base jurídica e legal, que a gente também tem esses tutoriais e que é importante que você utilize, inclusive é recomendado pelo Conselho Federal de Psicologia. A etapa final, depois que você entra com a proposta, que é o último tópico, né, que é o último pré-requisito para você, dentro desse questionário, dentro desse cadastro no EPSI, depois que você envia a sua proposta de prestação, você vai aguardar. Aí vem a avaliação do cadastro. E aí eu envio. O que acontece? O conselho vai avaliar seu cadastro. Quem vai avaliar é o conselho regional. Ele tem uma pessoa que faz essas revisões, essa fiscalização. Se ele for aprovado, você vai receber um e-mail. Se ele for reprovado, você também vai receber o e-mail e dizendo que você tem um prazo de 15 dias para entrar com um recurso. Normalmente, alguns conselhos regionais dizem o que você tem que alterar, o que você tem que acrescentar, e outros não. E aí sempre você pode perguntar por que meu cadastro foi reprovado, para que você possa melhorar a sua proposta e reenviar. Então, quanto tempo leva? Né? Alguns CRPs levam 15 dias, outros 30 dias e outros até 6 meses. Então, não tem uma norma fixa, depende da demanda do seu regional, tá? Aqui está um exemplo de e-mails que nossos alunos receberam, dizendo que seu cadastro EPSI foi avaliado, seu cadastro no EPSI foi aprovado. Tem os e-mails aí, a gente tem um grupo secreto no Facebook e os alunos colocam, quando eles são aprovados, é a maior festa, e eles acabam colocando lá no grupo para compartilhar com a gente a alegria deles de conseguir a aprovação e poder começar, iniciar os atendimentos online. E aí a gente trouxe alguns exemplos, eles agradecendo. E para concluir, é importante a gente dizer que a terapia online é uma ferramenta poderosa de transformação social. Então, ela não veio substituir o atendimento presencial, mas ela amplia a acessibilidade das pessoas e
não só a acessibilidade dos nossos clientes, mas também a nossa acessibilidade, expande também a nossa prática enquanto psicólogo, né? Como o Carlos falou lá na aula 1, a gente vai diminuir as interrupções no atendimento presencial, a terapia online pode vir aí para suprir essa falta. Então, por vários motivos, isso também contribui com a nossa a prática, né, do dia a dia. É isso aí, pessoal. E quem tiver dúvidas ou perguntas que queira fazer, pode deixar aqui nos comentários que nós iremos responder todas as dúvidas e perguntas sobre a aula de hoje, sobre a primeira aula e a segunda aula, tá? Deixa eu voltar aqui com vocês. Lembrando que na próxima aula nós iremos falar sobre os documentos, contratos indispensáveis para o atendimento psicológico online, tá? E para quem ainda não sabe ou não viu, né, nós temos o nosso curso de capacitação em terapia online. O botão para você conhecer mais sobre o curso e tudo que o curso oferece está aqui nesta página, basta clicar no botão que você será enviado para a página de matrícula do curso para conhecer a proposta do curso, saber os módulos, o conteúdo programático e tudo mais, tá? Então pode clicar no botão para você entrar para conhecer sobre o nosso curso, sem compromisso, é só entrar lá, você vai ver tudo que o curso oferece, os valores e etc, tá bom? A aula de hoje a gente falou sobre o cadastro EPSI, né? Até hoje, a gente sabe que 100% dos nossos alunos, seguindo as nossas orientações, todos eles conseguiram aí o cadastro no EPSI aprovado. Tá? Então, a gente tem todo um suporte, um apoio, a gente tem lá as aulas específicas para o cadastro, onde a gente fala de forma mais aprofundada como fazer esse cadastro, a gente tem um modelo de proposta, de prestação de serviço que a gente disponibiliza para os alunos terem como referência, enfim, tem todo um material lá aprofundado, é um curso teórico e prático que vale muito a pena para quem quer começar a atuar online com ética e profissionalismo. Tudo bem? Então é isso, vamos encerrando a nossa segunda aula da mini class sobre atendimentos psicológicos online e nós nos vemos na próxima aula, que é a terceira e última aula, onde nós falaremos sobre os documentos e contratos indispensáveis e ferramentas indispensáveis que você precisa para poder atuar online de acordo com o CFP e CRP. Nos vemos na próxima aula. Até lá. Até breve, abraços. Até breve.